Eu perguntei para as 5 das maiores inteligências artificiais qual é o melhor jogador da história de cada posição. Todo mundo tem sua própria lista de qual é o maior de cada posição, mas nesse vídeo vamos deixar as IAs decidirem. Eu mandei esse comando, pedindo para escolher um jogador por posição. Então cada IA vai dar um voto. O jogador com mais votos entra no time. Começando com o líder desse elenco, o técnico. Qual é o maior treinador de todos os tempos? Bom, o ChatGPT escolheu o Johan Cruyff. Essa eu não esperava. O Cruyff foi o técnico que revolucionou o Barcelona, tendo um time com jogadores como Pep Guardiola e conquistando o primeiro título de Champions da história do clube. Ele mudou o Barça para sempre. Mas ao contrário do ChatGPT, a IA do Elon Musk escolheu Alex Ferguson. And 13 Premier League titles. Então a decisão vai ficar com outros 3. E a IA do Elon Musk não ficou sozinha. O francês Lechat, a IA do Google e o chinês DeepSeek também votaram nele, garantindo para o Alex Ferguson a primeira vaga no time. Então agora que a gente tem um técnico, também deixei eles escolherem a formação. E foi um consenso, 4-3-3. Então bora aí pro goleiro, onde o Grok do Elon Musk votou nele, Lev Yashin. Se tu não conhece, ele foi literalmente o único goleiro da história a ganhar a bola de ouro. Pra tu ver, ele conseguiu ser campeão da Eurocopa com a União Soviética. Jogou muito também nas Copas de 58 e 62 e revolucionou a posição. Tanto que em 63 foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas claro, tem outros goleiros lendários como Buffon, Neuer e etc. Mesmo assim, o ChatGPT também votou no Yashin, seguido por Lechat, Gemini e DeepSeek. Um consenso total. Temos o nosso goleiro. Mas agora, nos zagueiros, não teve tanto acordo. Pro primeiro zagueiro, a IA francesa Lechat votou em Franco Baresi, um zagueiro que passou literalmente 20 anos no Milan, mais de 10 como capitão, conquistando nada menos que 3 Champions e até uma Copa do Mundo com a Itália. Mas o Gemini do Google não escolheu ele, e sim o Bobby Moore. Hoje ele não é tão falado, mas Bobby Moore foi o capitão do West Ham por mais de uma década, e o que fez ele entrar para a história foi liderar a Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 66. Mesmo assim, o ChatGPT não escolheu ele e nem o Baresi. Ele foi com outro zagueiro, Sérgio Ramos. Bola alçada na marca penal, toque de cabeça! Gol! Pois é, 3 votos, 3 jogadores diferentes. Então a decisão final fica com o Grok e o DeepSeek, que votaram em Sérgio Ramos de novo. Com 3 dos 5 votos, o Sérgio Ramos entra no time dos maiores da história. E não é por acaso. 4 títulos de Champions League, 5 La Ligas, 2 Eurocopas, uma Copa do Mundo, e ele tem quase o mesmo número de gols que o Zidane. Acredite se quiser. Só não vamos falar de cartão vermelho. Mas ainda falta um zagueiro, e o Grok votou nele, Franz Beckenbauer. Se é difícil para um zagueiro ganhar a bola de ouro, o Beckenbauer ganhou 2. Ele de fato revolucionou a posição, sendo um defensor que também atacava. Aí além dessas bolas de ouro, também ganhou a Copa do Mundo, uma Euro, 3 Champions e muitos outros títulos. Ele foi tão lendário que literalmente todas as outras IAs também votaram nele. Um consenso. Agora as IAs concordaram, mas isso não vai durar muito. Então a zaga tá formada, Sérgio Ramos e Beckenbauer. Agora vamos para a próxima posição, lateral esquerdo. Ao longo da história teve laterais esquerdos lendários, e o ChatGPT escolheu ele, Paolo Maldini. A gente lembra do Maldini hoje como zagueiro, e ele até ganhou 2 Champions nessa posição, mas dos anos 80 até o começo dos anos 2000, ele foi o lateral esquerdo do Milan, vencendo 3 Champions nessa posição. Sim, ele terminou a carreira com 5 títulos e ainda foi vice mais 3 vezes, literalmente 8 finais disputadas. Além disso, como lateral da Itália, ele chegou na final da Copa e ficou em terceiro na bola de ouro, gigante. Mas claro, tem outros lendários como Roberto Carlos, Marcelo e etc. Mesmo assim, o Grok votou no Maldini, Lechat também votou nele, seguido por Gemini e DeepSeek. Um consenso total. Eu esperava ver pelo menos um voto no Roberto Carlos, mas não. E é no meio campo que vai rolar a maior discussão. Então agora que a gente já tem o lateral esquerdo, antes de ir pros meias, vamos completar a defesa com o lateral direito. Nessa posição também já teve vários lendários, entre eles o Philipp Lahm, mas o Google Gemini votou nele, Marcos Moraes, mais conhecido como Cafu. O Cafu é considerado um dos melhores laterais direitos da história por causa da sua resistência, consistência absurda e técnica. Mas talvez ele não fosse tão lembrado assim se não fosse pelos seus títulos. Pelo São Paulo ele ganhou tudo que podia, desde o estadual até o Mundial de Clubes. Aí quando foi para a Europa, continuou empilhando taça. Série A com a Roma, Série A com o Milan, a Champions League e o Mundial de Clubes. Mas claro, também tem um recorde impressionante só para ele.
o único jogador da história a entrar em campo e disputar 3 finais de Copa do Mundo seguidas, vencendo 2 delas. Então não é nenhuma surpresa que, além do Gemini, todos os outros também votaram no Cafu, garantindo para ele uma vaga no time dos maiores da história. Essa defesa tá simplesmente absurda. Mas se as IAs ficaram num consenso na escolha dos laterais, agora chegou a parte que elas realmente começaram a discordar. Para equilibrar o time, ele vai ter um volante, um meia central e um meia atacante. E como o melhor volante da história, o Google Gemini votou nele, no Roy Keane. O Keane foi o capitão do United numa de suas eras mais dominantes. Ele jogou lá de 93 até 2005, sendo líder em campo com uma marcação muito forte e também ajudando na construção das jogadas. E literalmente venceu os 7 títulos da Premier League, a Champions 99 e muito mais. Mesmo assim, o Grock discordou do Gemini, votando em outro jogador completamente diferente, o Claude Makélélé. O francês jogou no Real Madrid, Chelsea e PSG e era tão importante que quando saiu do Real Madrid, o Zidane disse que o time tinha perdido seu motor. Mas pra mim, chamar ele de o maior volante de todos os tempos já passa dos limites. E parece que o ChatGPT concorda comigo, porque não votou nele, mas também não votou no Keane. Em vez disso, escolheu Lothar Matthaus. O Matthaus, ou Matheus, foi o capitão da Alemanha na Copa de 1990, quando derrotaram a Argentina de Maradona na final. Ele era o líder da seleção alemã, chegando a jogar 4 Euros e 5 Copas do Mundo. Aí por clubes, também conquistou várias Bundesligas com o Bayern e uma Série A com a Inter de Milão. Ele era um volante super técnico, físico e consistente, tanto que em 1990 ele literalmente ganhou a Bola de Ouro. A disputa pelo posto de melhor volante da história é gigante, até que a IA francesa também votou no Matthaus. Então o voto final fica com o DeepSeek, que confirmou a vitória dele. Com 3 de 5 votos, o Matthaus entra no time. Mas agora vamos para uma posição cheia de lendas, o meia central. Tanto jogadorzaço já jogou nessa posição, que se tu perguntar para 5 pessoas, vai ter 5 respostas diferentes. Mas vamos ver em quem as IAs votaram. Começando com o Grock, que votou em Zinedine Zidane. Mesmo tendo atuado mais como um meio ofensivo, o Grock decidiu colocar ele aqui. O Zidane tinha uma técnica absurda para dominar o meio-campo, e com títulos para provar. Uma Copa do Mundo, marcando 2 gols na final, outra Copa terminando como vice, mas também marcando na final, uma Euro e uma Champions, também com gol na decisão. Então não é de se surpreender que ele também tenha ganhado uma Bola de Ouro. Mas mesmo com uma carreira gigantesca, o ChatGPT não votou no Zidane, e sim em Xavi Hernández. Foram 17 anos no Barcelona, 4 títulos de Champions, 2 Euros e uma Copa do Mundo. Mas não é só sobre títulos, tinha uma precisão de passes absurda, sendo o coração do famoso tiki-taka. Ele até chegou a ficar no pódio da Bola de Ouro 3 anos seguidos. Essa disputa tá pesada, e fica ainda mais porque a IA francesa discordou dos dois, votando em Johan Cruyff. Sim, 3 votos diferentes. Se o Xavi ficou em terceiro na Bola de Ouro, o Cruyff ganhou 3 vezes. Também levou a Ajax para 3 Champions seguidas e foi vice da Copa do Mundo. Ele literalmente redefiniu o futebol, influenciando para sempre. Essa disputa tá insana, e a decisão fica com Gemini e DeepSeek, onde os dois votaram no mesmo cara, Xavi Hernández. Com 3 votos de 5, o Xavi entra no time como o melhor meia central da história. Mas antes de a gente ir pros atacantes, ainda falta uma posição, o meia atacante. Quem ia ficar com a lendária camisa 10? Até agora as IAs discordaram bastante, mas agora teve um consenso total. Com 5 votos de 5, o melhor meio ofensivo da história, segundo as IAs, é ele, Diego Maradona. Maradona, tá arrebentando pro jogo, vai, que beleza! Gol! Nenhum voto diferente, que loucura! Mas faz sentido, o Maradona sempre teve na discussão de maior jogador de todos os tempos. Na Copa de 86 ele teve 10 participações a gol em 7 partidas. Pois é, um deles foi com a mão, mas valeu. Além disso, ganhou títulos com o Napoli, com o Barcelona e por onde passou, sempre impressionou todo mundo com a sua habilidade de dribles. Agora faltam só 3 jogadores para as IAs decidirem: ponta esquerda, ponta direita e centroavante. E para a ponta esquerda, o jogador escolhido pelo Google Gemini me surpreendeu: Johan Cruyff. Sim, o nome do Cruyff apareceu como técnico, meia central e agora ponta esquerda. Isso mostra o quão incrível ele foi. Mas chamar ele de melhor ponta esquerda da história é forçar um pouco. Tanto que o ChatGPT discordou, votando em outro cara, Cristiano Ronaldo. Essa todo mundo já esperava. Hoje ele joga mais como centroavante, mas passou a maior parte da carreira na ponta esquerda, virando o maior artilheiro da história, da Champions League, do Real Madrid, da Euro, do futebol de seleções e lá vai, já se aproximando dos 1000 gols na carreira.
Além disso, campeão da Euro, 5 Champions Leagues e 5 bolas de ouro. Então não foi só o ChatGPT, mas o Grok, Lechat e DeepSeek também votaram nele. O CR7 tá no time. Agora vamos pra ponta direita. E se ali na esquerda teve pelo menos 2 nomes diferentes, aqui foi indiscutível. Todas elas votaram em Lionel Messi. Pro Messi, chegou de novo, deixou o Boateng no chão por cobertura, que golaço! Com mais de 860 gols na carreira, o Messi é literalmente o jogador com mais títulos na história. 4 Champions, 10 La Ligas, 2 Copas Américas e, o mais importante, a Copa do Mundo, totalizando 45 títulos. Mas o que vai fazer o Messi realmente ser lembrado por séculos é um recorde que nunca vai ser quebrado. 8 bolas de ouro. A gente podia ficar o dia inteiro só falando do Messi e do Cristiano aqui. Mas agora que ele garantiu o seu lugar no time, vamos para a última posição, o centroavante. Essa é outra posição cheia de lendas, mas o ChatGPT votou nele, Ronaldo Fenômeno. Com só 20 anos e uma temporada, o Ronaldo pelo Barcelona teve 60 participações a gol em 49 jogos, se tornando o jogador mais jovem da história a ganhar a bola de ouro. E mesmo depois de lesões sérias no joelho, em 2002 ele voltou com uma máquina de gols, marcando 8 na Copa do Mundo e vencendo mais uma bola de ouro. Uma verdadeira lenda do futebol. Imagina se o Ronaldo não tivesse se machucado. Mas tem outros nomes que poderiam aparecer aqui, como Gerd Müller, Romário, Lewandowski, etc. Mas claro, o Grok votou nele, Pelé. O único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo, marcando na final em 2 delas. Foi por causa dele que a camisa 10 virou um símbolo de craque do time. Antes dele era só mais um número. O futebol é literalmente dividido entre antes e depois do Pelé. Com mais de 1000 gols na carreira, ele mudou o futebol para sempre. Então mesmo tendo atuado mais como meio ofensivo ou segundo atacante, não só o Grok, mas Lechat, Gemini e DeepSeek também votaram nele, finalizando nosso time com chave de ouro. Tu mudaria algum desses jogadores? Comenta aí embaixo. E se gostou desse vídeo, acho que vai curtir esse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!